A graça e a paz do nosso Senhor esteja com você, irmãos. Vocês sabiam que o livro de Enoque denuncia e revela coisas que se conecta com toda a Bíblia e que realmente, por desígnio de Deus, esse livro teria que ficar fora da Bíblia até os nossos dias? Eu vou dar aqui para vocês alguns exemplos dentro do livro de Enoque, coisas que eu não falei até hoje no canal, para vocês entenderem que o livro de Enoque foi tirado propositadamente da Bíblia, conscientemente, e Deus, que inspira todas as ações e que entende todo o planejamento, ele aceitou esse desafio, porque no futuro ele iria resgatar esse livro de novo, resgatar todas as verdades, e esse livro iria jogar mais luz nas Escrituras e as Escrituras refletir mais luz no livro de Enoque. O livro de Enoque vai revelar todos os livros bons e maus. Ele vai revelar os livros malditos da Igreja Católica, tanto as das gerações passadas como os livros atuais, os livros que pervertem os homens da Igreja Evangélica, todas as denominações, e livros alheios, livros que atacam toda a ciência divina. Por exemplo, livros de Isaac Newton, livros de Albert Einstein, livros que fundamentaram todo esse mundo globaloide, essa maluquice toda que a ciência hoje faz o maior esforço para mostrar para a gente, através de seriados e filmes, para fazer você acreditar na maluquice científica que eles colocam na Bíblia e que, por incrível que pareça, muitos cristãos lutam para não contrariar a ciência torcendo os textos bíblicos. Vai revelar tudo isso. É interessante que Enoque, ele viveu 365 anos. Isso não é curioso? 365 anos, nós sabemos que um ano tem 365 dias, e Enoque, o que mais falou dos mistérios do Sol e da Lua e da Terra, viveu 365 anos. Isso já é uma parábola para a gente. Enoque dá a entender pelos textos bíblicos que ele andou 300 anos com Deus. Mas não é apenas andar com Deus como nós andamos. Nós estamos andando com Deus? Estamos. No ministério da Nova Aliança, com todos os livros da Bíblia, dentro da Bíblia, aspas, né? Mas nós não andamos com Deus como Enoque andou. Mas muitas pessoas andarão com Deus como Enoque andou, porque assim como Enoque andou com Deus e foi arrebatado vivo para não ver a morte, assim também muitos no fim serão arrebatados vivos como Enoque para não ver a morte. E aí virá Noé. Noa, descanso sobre a terra. Existe uma mensagem secreta do Senhor, através dos nomes, dos contextos da época, e vocês já devem conhecer. Então, irmãos, a primeira pergunta, e acho que a pergunta mais inteligente do vídeo, seria essa: como pode alguém andar 50 anos com Deus e não ter o que relatar? Você lê Gênesis e logo quando chega na história de Enoque, você já leva um susto. Um homem que andou 300 anos com Deus. Dá até a entender que ele durante 65 anos não andou com Deus, né? Irmãos, Enoque sempre andou com Deus, mas quando fala que ele gerou o filho aos 65 anos, Matusalém, e depois disso andou com Deus, quer dizer que Deus arrebatou o espírito de Enoque aos céus. Isso não é contradição com o que Jesus disse, que ninguém subiu aos céus, senão aquele que de lá desceu, porque Jesus está falando isso a respeito de um homem, de um humano. Nunca ninguém foi aos céus. Nem Enoque, que foi arrebatado para não ver a morte, ele não está vivo lá no céu. Tem pessoas que imaginam isso, que Enoque está vivo lá no céu e tem que voltar para morrer, para se cumprir o que Apocalipse 11 está falando. Primeiro, Apocalipse 11 não está descrevendo nada de Enoque. Apocalipse 11 está descrevendo duas testemunhas que se encaixam perfeitamente pela descrição em Moisés e Elias. E não são somente dois homens literais, segundo o que nós podemos entender por toda a Escritura onde fala de duas testemunhas. Não somente querer interpretar Apocalipse 11 com a própria mente. Então as pessoas interpretam isso muito de maneira errada também. O próprio livro de Enoque diz que o Senhor guardou o espírito de Enoque nos céus dos céus. O corpo de Enoque ninguém enterrou, porque Deus fez com Moisés. Agora, a alma de Enoque não está viva lá no céu, ele não está olhando lá do céu para a terra.
Jesus disse que nenhum homem subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, mas em visões Enoque viu tudo. O espírito de Enoque foi trasladado. E depois do Senhor Jesus ter falado isso, o próprio Paulo, ele foi até o terceiro céu, disse que ouviu coisas inefáveis que não era lícito falar aos homens, e ele praticamente viu o que Enoque viu, entendeu? Só que ele ouviu coisas, talvez, que Enoque não ouviu, porque ele disse que não era lícito falar aos homens. Então não é difícil compreender as escrituras com essa mentalidade aqui que eu estou passando para vocês. Então Enoque, em espírito, foi arrebatado até os lugares altos. Deus mostrou todos os lugares da terra, aonde nenhuma ciência pode ver. Por isso que é pura mentira tudo isso que você vê, foto e vídeo. A palavra descreve muito bem águas acima do firmamento. A ciência não bateu nenhuma fotinha das águas que estão acima do firmamento. A palavra mostra muito bem que tem comportas do céu. O livro de Enoque chega a detalhar que tem 3 portas ao norte da terra, 3 portas ao sul, 3 portas ao ocidente, 3 portas ao oriente, e ele explica as funções dessa porta, lembra até a Nova Jerusalém, mas não é da Nova Jerusalém que ele está falando, e são portais, portas do céu que ligam o céu com a terra. Você viu alguma foto com a ciência mostrando isso? Não viu, né? Ainda que você não creia em Enoque, você vai perder essa revelação, infelizmente, isso daí é problema já seu. Tem outros pontos da Bíblia que nos dão o formato da terra com exatidão. E os homens hoje escreveram livros e, além do mais, fazem filmes e enganam até os cristãos que trabalham para enganar outros cristãos, sendo cristãos, em relação a tudo isso. Sendo que a palavra, Provérbios, Josué, textos do Apocalipse nos remontam o formato da Terra, e é importante isso sim, porque senão a palavra não mostraria isso. O que não é importante é você crer nessa porcaria, nesse lixo da ciência e da NASA. É vergonhoso um cristão que tenta conciliar as coisas, contrariando a palavra de Deus, torcendo os textos. É vergonhoso. E ainda escrevem livros para falar sobre isso. Ok, Enoque viveu 365 anos, e isso nos lembra, com certeza, aquele... Bom, o que a ciência diz? Que a Terra ela gira em torno de si mesma, né? No seu próprio eixo, e ela demora 1 ano para dar a volta no Deus Sol, que é o Deus deles. Demora 1 ano, que são 365 dias. Você acha que a ciência vai mentir e se enganar em tudo? Ela não vai mentir e se enganar em tudo, mas ela vai mentir e enganar muita coisa, muita gente de maneira consciente. Assim como aquelas porcarias daqueles vídeos da NASA que estão no YouTube até hoje e que foi praticamente tiro no pé e na cabeça deles. Vídeos montados com fundo verde. E não tem como contrariar isso, não tem como contradizer. Tem que engolir a seco. Por isso que, você sabe, o YouTube e o Google, eles fazem cortes, restrições, né? Penaliza canal, fecha canal, se você ficar falando muito sobre esse assunto. Eles ainda não estão tão rigorosos com isso, mas é só você falar desse assunto que eles já metem um Wikipedia embaixo para contrariar, falar que o seu pensamento é um pensamento arcaico, sendo que isso é bíblico. E isso tudo foi previsto por Noé, pré-anunciado, e tinha mesmo que estar fora da Bíblia, né? Senão as igrejas, principalmente a Igreja Católica Romana, essa prostituta não poderia enganar as pessoas como enganam até hoje. Não é coisa do passado. É até hoje. Ela só não manda mais as pessoas para fogueira, para exílio, decapitações de cabeça, tortura, como ela fazia no passado, mas ela manda pessoas para o inferno da mesma maneira, com a idolatria pesada delas. E o livro de Enoque avisou tudo isso para a gente. Nós vamos ver isso daqui. Então, nós temos uma mensagem, e eu vou ler aqui para vocês agora, vamos começar a ler os textos. Nós temos uma mensagem incrível dentro do livro de Enoque, mas vamos começar com Gênesis 5, a partir do 18. Diz assim: Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Aqui está Metusalém na minha versão. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Metusalém,
viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Ok, essa é a história, e aqui tem uma mensagem dupla. A primeira mensagem que nós vemos é que Enoque ele foi arrebatado para Deus, e depois desse arrebatamento de Enoque, Noé traz um descanso na terra. É uma mensagem, só que aí pulou Metusalém, você percebe isso? Pulou o homem que mais viveu na terra. Agora, se você olhar com um pouco mais de atenção, você vai ter uma mensagem para dentro do milênio, que não se repete mais com a vida de Noé, porque Deus não vai destruir mais a terra no milênio, não vai destruir mais a terra nem com dilúvio, nem com fogo. Seria mais ou menos assim: primeiro vem Enoque, depois vem Noé, primeiro vem Enoque, depois vem Matusalém e depois Noé. Seria mais ou menos assim: Enoque simboliza aqueles que vão ser arrebatados. E aí nós não olhamos mais para Noé, porque Noé é o descanso, né? Ou seja, vem um descanso na terra. Só que aí a gente pula Matusalém. Matusalém, na primeira mensagem nós pulamos Matusalém, né? Matusalém é o que mais viveu na terra. A vida de Matusalém representa a vida das nações que viverão 1000 anos. Matusalém viveu quase 1000 anos. Foi o homem que mais viveu. Assim como Adão também viveu, né, quase 1000 anos. Mas Matusalém viveu alguns anos a mais. É como se a igreja fosse arrebatada, representada em Enoque. Matusalém representasse as nações que viverão no milênio e viverão por quase 1000 anos. E depois vem um descanso na terra. Mas não com destruição por águas e nem por fogo. Mas um descanso onde toda a terra é glorificada. Deu para entender? A segunda mensagem que você pode encontrar nesse contexto, a primeira serve para o nosso tempo, a segunda para dentro do milênio. E o interessante aqui é que Enoque andou 300 anos com Deus. Se uma pessoa anda com Deus como Enoque andou somente por 50 anos, ela já teria maravilhas para relatar. Mas não foram 100, não foram 50, não foram 100. Não foram 200 anos, foram 300 anos andando com Deus. E 300 anos nos quais os arcanjos e anjos ficavam ensinando Enoque as coisas do céu e da terra, para os anjos foram como se fossem alguns dias. Para nossa perspectiva foram 300 anos. Por isso que Enoque pôde estudar, pensar e detalhar muito. A gente não para pensar nisso. Então, essa pergunta sendo bem feita já nos faz pensar que tem algo estranho na Torá. O que seria esse algo estranho? Um homem que anda 300 anos com Deus e que é arrebatado vivo teria que ter um testamento, teria que ter algo para contar para nós. E de fato, teve. Só que Deus permitiu que homens retirassem esse livro da Bíblia, não permitisse que bispos católicos, homens infelizes, retirasse esse livro da Bíblia, iria ficar fora da Bíblia por um bom tempo, sabe, durante o papado, durante o Império Turco Otomano, que ninguém iria estudar a Bíblia mesmo, não iria faltar muita coisa. E não faz muito tempo que o Senhor começou a resgatar as suas verdades. A reforma por Martinho Lutero foi uma vela que brilhou nas trevas. Se Martinho Lutero fosse um homem que estudasse mais e mais fiel com o que o Senhor mostrou para ele, ele poderia ser um candeeiro, uma menorá. Mas não, muitas coisas da Igreja Católica acabou passando para ele e ele virou um antissemita. Martinho Lutero manifestou ódio por judeu
e ainda transmitiu muitas mensagens porcas para a igreja. Ainda que ele fez ali as 95 teses, a reforma que fez. Foi um contraste muito grande da era tenebrosa para a era que entrou Martinho Lutero, no qual ele queria que as pessoas tivessem acesso à Bíblia. Tudo bem, mas aí ele não continuou ouvindo a voz do Senhor e começou a andar nos seus próprios caminhos e ouvir a carne. Como que nós sabemos disso? Pelos relatos que ele deixou e as pessoas leem e divulgam. E o reflexo de Martinho Lutero hoje está nos calvinistas. Passou para Calvino e hoje está nos calvinistas. Então é péssima religião esse calvinismo. E Noé também preanunciou os malditos livros da igreja calvinista, da denominação calvinista, que perverteriam a mente dos santos. Nós vamos ler isso também. Deu para entender até aqui? Então esse vídeo eu quero finalizar para ele ficar um pouco mais curto. Eu não quero fazer um vídeo enorme. Eu vou fazer a continuação dele já, logo em seguida. E aí, quando a pessoa tiver dificuldade para acreditar no livro de Enoque, então você faz essa pergunta-chave. Como que pode um homem que andou 300 anos com Deus, que foi trasladado, arrebatado, não tinha um testamento para falar? Essa é uma pergunta super inteligente. Eu estou andando com Deus quanto tempo? 15 anos? Sei lá, 15 anos mais ou menos. De 15 a 17 anos eu estou andando com Deus. E nem se compara o meu andar com Deus como Enoque. Nem se compara. E eu estou falando de um homem que viveu no tempo do Antigo Testamento, que nem era ainda Antigo Testamento, porque não era... era Antigo Testamento, né? Entre aspas, mas não era momento de lei. Não tinha ali a revelação do tabernáculo e todas aquelas coisas. Enoque viveu bem antes disso. Viveu ali pertinho da criação. Ele foi o 7º depois de Adão. Então, eu que andei 17 anos com Deus, poderia escrever muitos livros das maravilhas de Deus? Claro, por causa do acesso que eu tenho às escrituras, mas eu poderia escrever. Eu só não escrevo porque eu não gosto de vender livros. Mas eu posso gravar vídeo e não preciso vender isso. E aí olha o tanto de coisas que eu posso falar do Senhor. Porque eu tenho comunhão com o Senhor, Ele revela as coisas das escrituras. Agora, e se eu continuasse nesse mesmo caminho por 100 anos? Você imagina o tanto de coisa, de conhecimento que eu iria ter? Eu estou usando o meu exemplo, mas você pode pensar em você também, ou em outra pessoa. Agora imagine se eu, assim, andasse com Deus durante 200 anos, mas acrescentasse mais vida com Deus. Não somente de estudar e de buscar conhecimento, mas mais santidade, como era Enoque. Enoque agradou a Deus. Nenhum homem é arrebatado para Deus se não agradar a Ele. Agora então imagine se uma pessoa anda com Deus 300 anos tendo visões. Como que a pessoa não iria ter livro para escrever, irmãos? Aí eu já vi pessoas dizerem assim, mas naquela época tinha escrito? Eles sabiam escrever? Irmãos, que tipo de pergunta é essa? Adão escreveu. Eu não estou falando que o apócrifo de Adão e Eva é livro espiritual, inspirado por Deus. Tem a maior cara de ser apócrifo. Mas Adão escreveu e está escrito na Bíblia. Está escrito. Esses são os relatos de Adão. Quando está escrito relatos, é a palavra toledote, querendo dizer que Adão relatou. Esses são os relatos de Adão, no dia em que tal. E aí tem relatos de todos, até Noé escreveu. Quem é que vai contar as coisas do seu próprio contexto, se não eles mesmos? E todo esse documento, essas documentações, foram chegando na mão das tribos, dos filhos de Israel, até chegar na mão de Moisés e Deus validar tudo no Monte Sinai, quando anjos ensinavam a história para Moisés e acrescentavam as coisas. Anjos ensinaram para Moisés, ele escreveu a Torá, um documento que valida toda a história que era contada antigamente, os escritos, validou num tipo de um testamento e um resumo, a Torá é lei para o povo, mas também tem o livro de Jubileus que acrescenta detalhes que os próprios anjos ensinaram para Moisés, já é falado logo no início do livro isso, e continua falando durante o livro, durante o Jubileus sendo contados, principalmente lá no final, você vai ver que os anjos estão falando com Moisés. Isso se liga lá com o que Paulo falou em Gálatas.
mostrando que Paulo teve acesso ao livro de Jubileus. Paulo fala que eles aprenderam a lei por intermédio de anjos. Moisés entendeu a lei por intermédio de anjos, mas na Torá está escrito que o anjo do Senhor falava a Moisés. Mas não era só o anjo, não era só isso, porque o livro de Jubileus está dando mais ângulos, está mostrando com mais detalhes, assim como quando a gente lê alguma porção no Evangelho de Mateus, mas vem Lucas e expande, coloca mais detalhes. E no que não tem em Lucas, vai estar em Mateus. E o que Mateus, Lucas, Marcos não relataram, está em João. E de fato, João é o evangelho bem diferente dos três. É o mais revelador, não pode ser o único a ser estudado, mas é o mais revelador e relatou muitas coisas que nenhum dos três relataram. É assim que funciona a palavra de Deus. Deus já está dando um exemplo para a gente no Novo Testamento. Então, Paulo mostra que ele teve acesso ao livro de Jubileus e por isso que ele escreveu sobre as festas com mais propriedade, escreveu coisas com mais propriedade. Não só o livro de Jubileus que ele tinha acesso, mas também o livro de Enoque. Isso nós vemos claramente ao ler o livro de Enoque e estudar as cartas de Paulo. Deu para entender? Então, todos escreviam, irmãos. Deus deu o poder para Adão falar através de um sopro nas suas narinas, que é o sopro da inteligência do Senhor. E não deu o poder para Adão escrever? Não faz sentido isso. E mais, esqueceram da história de Babel? Os homens falavam só uma língua. Com certeza escreviam. Quando Deus desceu para confundir as línguas para que eles parassem a edificação da Torre de Babel, foi assim, ó. E todos estavam falando outras línguas. Eles não precisavam escrever. Então, por que estranhar que Adão escrevia? É claro que Enoque escrevia. Então, Deus ele tem o poder de dar a escrita para o homem, com certeza, sem que ele tenha que aprender. Pelo menos foi assim com Adão. É claro que depois os filhos nascem pequenos e não nascem falando e nem escrevendo. Mas Adão ensina e os seus pais vão ensinando os seus filhos. Aonde está o mistério nisso? Uma outra pergunta que me fazem, e no começo eu não entendi a origem dessa pergunta, mas depois eu passei a entender o porquê que me perguntam isso. Eles disseram assim, mas como que o livro de Enoque sobreviveu? Porque o livro de Enoque teria que passar pela arca, e não sobreviveu ao dilúvio, né? Ou será que o livro ficou em cima das águas e depois desceu? Aí eu não entendi a origem dessa pergunta e não foram poucas pessoas que me perguntaram isso. Aí depois eu entendi. Esse é um tipo de pergunta de pessoas que arrumam desculpa para não crer no livro de Enoque. Automaticamente são pessoas que arrumam desculpa para não estudar a Bíblia. Porque é impossível estudar a Bíblia e alguém te explicar Enoque da maneira como eu estou explicando e a pessoa não ter pelo menos um pouco de bom senso e não investigar. E no lugar disso, para facilitar as coisas, a pessoa vai e faz uma pergunta dessa. Claro, saiu de dezenas de vídeos, entrou num vídeo por acaso e depois passou rápido e vai para outras dezenas de vídeos. Tem pessoas que não ligam a mínima para aprender a palavra de Deus. Por isso que ficam sempre na mesmice. Como que eu respondo isso? Ou será que tem que ter um escrito? Tem que estar escrito no livro de Enoque, que Enoque guardou o livro do seu filho dentro da arca, do seu pai dentro da arca e levou para gerações futuras. E mesmo que isso tivesse escrito, iriam falar que é invenção. Só iriam acreditar se tivesse escrito no livro da lei. Mas não foi assim que Deus quis revelar o livro de Enoque, assim como não foi assim que aconteceu quando ele quis revelar o seu filho. Ele não escreveu tudo literalmente. Está escrito em algum lugar das Escrituras que Jesus haveria de morrer e ressuscitar ao terceiro dia, o Messias deles? Não está escrito em nenhum lugar dos profetas dessa maneira aqui que eu falei. Só no Novo Testamento, que é depois que Paulo somou a lei, o Salmo e os profetas. Então, o que se conclui? Se na arca pode entrar homens e animais, por que não pode entrar um livro? Faz sentido esse tipo de pergunta? Não faz. E graças a Deus que a maioria das pessoas não fizeram esse tipo de pergunta. Porque é pergunta, assim, pergunta de gente que não se importa com a palavra, não tem outra coisa para falar. Não faz sentido isso. Tá certo, irmãos? Então, no vídeo
A seguir, nós vamos direto ler os textos que vai basear tudo isso que eu estou falando para vocês, tá bom? Eu não vou continuar aqui porque senão vai ficar um vídeo muito grande de se assistir. Vou finalizar ele aqui. O link ele vai aparecer aí na tela final. E também vai aparecer playlist. Todas as informações, vocês podem encontrar ela no meu comentário fixo. Aí você lê o comentário fixo e lá você vai ver se você vai para a descrição do vídeo, lá você vai ser direcionado. É muito simples, basta ler o comentário fixo. Muitas pessoas ficam fazendo perguntas que já estão no comentário fixo. Tá bom? Então é isso daí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que vocês tenham entendido. Façam essas perguntas para aqueles que tentarem te contrariar ou tentarem pôr coisa na cabeça de vocês. Principalmente trinitarianos, né? É uma péssima doutrina e péssima raça de irmãos. Alguns nem são irmãos de verdade, que lutam para tentar tirar as revelações do Senhor. O livro de Enoque luta contra a Trindade do começo do livro até o fim, assim como o livro do Apocalipse também. Tá bom? Então não deixe ninguém colocar minhocas na cabeça de vocês. Cresçam na graça, no conhecimento que a palavra de Deus e esses livros estão dando. Vai fazer muito bem para a vida espiritual de vocês. Tá bom? Fiquem todos na paz. Deus abençoe.